Acabei de criar um workflow aqui, onde ele vai criar uma categoria para mim e depois ele vai cadastrar ali um post para mim. E ele já vai vincular esse post a essa categoria. No outro vídeo aqui do canal, eu já tinha feito essa integração, então eu tenho aqui um Node HTTP Request, onde eu tenho a URL aqui do meu custom post, que é produto. Aqui dentro do WordPress, então eu tenho aqui ó, o custom post type produto, que eu criei utilizando o Jet Engine. E aqui, ó, se eu vier aqui, eu já tenho alguns parâmetros preenchidos. Vamos clicar aqui em Test Step, ele vai cadastrar para mim. Vou acessar aqui o meu painel. E pronto, ele já está cadastrado. Então aqui no caso, eu acabei de criar aqui um post personalizado aqui de produto, com o título personalizado e alguns campos aqui personalizados. Então agora a gente vai criar uma categoria personalizada para a gente poder categorizar isso daqui também via automação, também via NHN. Então aqui no Jet Engine eu vou ter a opção aqui, ó, taxonomias. Então eu vou clicar nessa opção. Aqui dentro das taxonomias, então eu vou criar aqui, vou clicar em adicionar nova, vou colocar aqui, por exemplo, eu gosto de colocar categorias e colocar aqui do que se refere, fica mais fácil aqui de ver no menu. Na verdade, projetos não, produtos. Vamos só apagar aqui do nosso slug para deixar aqui tudo em letras minúsculas e separado por hífen. Aqui você poderia colocar também tipo também, então vamos colocar assim, ó, em vez de ser categoria, vamos colocar tipo do produto. Tá? Então você vai dar o nome que você achar melhor, ali o slug também, que vai ficar na URL, então vê o que vai ficar melhor para você. Aqui começou um teste, para mim não importa a URL nem o nome, apenas mostrar que é possível fazer essa alteração. Então aqui eu também vou selecionar o custom post type produto que eu criei, poderia ser serviços, poderia ser qualquer tipo de outro custom post type, mas aqui eu criei produto. Agora aqui nas opções avançadas, né, você pode mudar os labels também, então em vez de colocar criar post, você pode colocar criar tipo ou criar categoria. Aqui nas opções avançadas aqui também é a mesma coisa. Eu vou apenas habilitar aqui a opção hierarchical, então eu vou colocar essa opção aqui para deixar habilitada, porque assim ele não fica como tag e sim como categoria. Vou clicar em adicionar e pronto, ele já cadastrou para mim. Então aqui ó, em produto, ó, agora eu tenho aqui ó, produto, adicionar produto e tenho também as minhas categorias. Então se eu clicar aqui, ele vai ter aqui a categoria, então eu posso colocar assim uma categoria exemplo, aqui o slug eu vou deixar em branco, ele vai preencher automaticamente para mim, e pronto, ele já criou uma categoria para mim, e se eu vier aqui nos produtos, eu vou acessar esse meu produto de teste, e aqui no canto, ó, pronto, categoria exemplo, vou atualizar. Então aqui a gente vai fazer tudo isso agora pelo NHN, então eu vou acessar aqui o meu NHN, eu vou zerar aqui. Então aqui eu já tenho aqui o de cadastrar o produto. Então eu preciso ter ali, na verdade, primeiro eu vou criar a categoria ou verificar se ela já existe e depois eu vou cadastrar aqui no meu produto. Então aqui eu já tenho esse daqui que é para criar produto, eu vou tirar aqui por enquanto. E aqui eu vou só duplicar, vou renomear aqui para ficar mais fácil. Então esse daqui ele vai criar o post e esse aqui de baixo ele vai cadastrar a minha categoria. Então, cadastrar categoria. Beleza, então ele vai cadastrar a minha categoria. Eu vou apenas trocar alguns parâmetros. Então, por exemplo, aqui no caso aqui do meu título, né? Aqui no caso do meu link, eu vou vir aqui, vou copiar aqui na URL, aquele slug que a gente colocou. Vamos substituir aqui, tipo do produto. Aqui eu já tenho aqui a minha credencial, então eu tenho vídeo no canal mostrando como fazer essa integração com o WordPress. Então é a mesma credencial que a gente vai utilizar. Aqui, ó, tanto que aqui, ó, por exemplo, se eu duplicar e rodar um teste, eu vou fazer um get para essa URL e não vou passar parâmetro, fazer um test step, ele vai localizar aqui para mim, ó, um item, e esse um item é aquela categoria de exemplo que a gente criou, e ele está aqui ó, na taxonomia tipo do produto. Tá? Então é basicamente isso, é só mudar aqui essa última etapa. Vamos excluir esse aqui e voltar aqui para o nosso cadastro. Então aqui o método tem que ser post, porque a gente quer inserir dados no nosso banco de dados do WordPress. Aqui o tipo do produto, que é a taxonomia que a gente criou. Aqui a credencial, então ela já está salva aqui, ou você poderia passar essa credencial pelo cabeçalho, mas eu prefiro passar por aqui, é muito melhor. Agora aqui na parte de baixo, eu vou excluir todos esses aqui, ó, e o único que a gente precisa passar é o name. Então, do mesmo jeito lá aqui no WordPress, eu só preciso passar o nome e ele já cria. Então aqui a gente vai passar somente o name. Então eu vou colocar assim, ó, categoria teste 2. Vou colocar assim, ó, 02. Pronto. E vamos clicar aqui em teste step.
Pronto, ele já cadastrou para mim a categoria teste 2. Vamos ver lá no nosso WordPress se ele cadastrou para a gente. Então aqui no painel de categorias eu vou atualizar e pronto, categoria teste 02. Então agora a gente tem aqui a possibilidade de cadastrar categorias dinamicamente usando o NHN WordPress. Agora o próximo passo, né, que a gente já tem a categoria cadastrada, ó, é pegar esse ID. Então eu vou pinçar aqui, ó, o meu resultado para ele não cadastrar novamente. Vou vir aqui, vou trazer aqui, ó, para esse meu outro workflow, esse meu outro node, na verdade, e aqui a gente vai colocar um parâmetro. Aqui na parte de baixo a gente vai colocar aqui, ó, adicionar um novo parâmetro, e aí a gente vai colocar aqui o tipo da categoria e a gente vai colocar o ID. Então, com o ID aqui, eu vou clicar aqui em Test Step. E aqui no meu WordPress, vamos vir aqui em Produto. E aqui, Produto 2, ele tem dois, né, cadastrados assim iguais, mas aqui, ó, categoria Teste 02. Então, agora, ele já está cadastrando para a gente. Vamos apagar esses dados, vamos fazer aqui tudo do zero, para a gente ver realmente aqui o funcionamento. Então, eu vou apagar aqui os meus produtos, eu vou apagar aqui também as minhas categorias, vou excluir, vou voltar aqui para o meu NHN, vou excluir aqui, deixa eu só tirar aqui essa pinça que eu fiz, então eu vou colocar assim, ó, 03, e aqui o próximo eu vou colocar aqui como 03. Então eu vou clicar aqui teste, e pronto, ele finalizou. Vamos voltar aqui para o nosso WordPress, a nossa categoria aqui, ó, teste 3 foi criada, ele já tem aqui, ó, um post, vamos ver qual é esse post aqui que está aqui, ó, produto teste 3 e pronto, ele já está na categoria 03. Então você vê que é possível a gente criar, acabei de criar um workflow aqui, onde ele vai criar uma categoria para mim e depois ele vai cadastrar ali um post para mim. E ele já vai vincular esse post a essa categoria. Então isso é muito importante quando você estiver trabalhando ali os seus workflows que forem cadastrar posts no WordPress para eles fazerem a categoria dinamicamente. Tem uma outra coisa, mas eu vou deixar num próximo vídeo, tá? Se você tiver dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários, porque é importante eu saber quais são as dúvidas principais aí sobre a parte de engenharia aí do WordPress, as partes mais avançadas de integração que o pessoal tem. Mas eu vou tentar aqui de novo, ó, vou rodar aqui para ele poder fazer esse cadastro aqui e ele me deu um erro, tá? Então esse é um ponto que você tem que prever no seu workflow e tratar os erros. Então, se a gente vier aqui, ó, ele vai retornar um erro 400. E esse erro, ó, um termo com o nome fornecido já existe com esse ascendente. Então, isso é muito importante. Se você for cadastrar com o mesmo nome, ele vai retornar um erro para você. Se eu colocar aqui um outro nome e colocar aqui test step, ele vai retornar sucesso e vai cadastrar. Se eu tentar novamente aqui com esse, ele vai retornar esse erro. Então, como que você trata esse erro? Eu tenho um vídeo no canal mostrando sobre o tratamento de erro aqui no NHN, como que você pode fazer aqui um segundo caminho, mas tem uma possibilidade de você primeiro fazer uma verificação no seu site WordPress, verificar o que já está criado e depois fazer o cadastro do que falta criar. Ou o segundo ponto é você habilitar aqui para ele não parar o workflow e ele retornar aqui os IDs para você, mesmo com erro ele vai te retornar o ID. Então, por exemplo, aqui nessa parte aqui, ó, ele retorna que é o termo ID 19. Então, você mesmo com esse erro, você ainda conseguiria, por exemplo, buscar. Então, no caso aqui desse termo existente, ele é o ID 19. Então, você poderia utilizar esse ID e tratar ele normalmente. Então, tem duas possibilidades. Ou primeiro fazer uma consulta para saber quais já existe, pegar esse ID e só cadastrar o restante, ou uma segunda possibilidade é jogar tudo para o WordPress, o que ele retornar o erro 400, você pega o ID do mesmo jeito. Então, vai do que você achar aí melhor, mais limpo, mais viável para sua automação. Se você quiser um vídeo realmente sobre isso, então deixa aqui nos comentários. Se tiver bastante comentário, eu posso gravar um vídeo exclusivo tratando esse tipo de erro aqui, tanto na categoria quanto no post, tá bom? Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.